A paz do Senhor a todos, eu sou Edmar Dalane. Eu sou a Alane do Edmar. Sejam bem-vindos para mais um culto maravilhoso na presença do Senhor. Olá, igreja, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui para passar para vocês a agenda da nossa igreja. Começando pela segunda-feira, 20 horas, via Zoom, nós temos o nosso Perseverando com o pastor Marco, onde ele vai ministrar você, a sua vida, de uma maneira mais descontraída, numa maneira mais tranquila, onde você pode também participar, estar juntamente com a igreja. Nas terças-feiras, a partir de 20 horas, no YouTube, com o pastor Adalberto, é a escola bíblica, onde o pastor estará ministrando você o curso de escola bíblica na sua vida, para que você possa aprender um pouco mais da Bíblia. E nas quartas-feiras, temos nosso culto de oração, no Zoom, a partir das 20 horas, onde nós somos ministrados com oração, a gente pode estar colocando nossos pedidos de oração. E nas quintas-feiras, temos a nossa pequena família, a partir das 8h30, também pelo Zoom, onde ali a gente tem mais intimidade, é um grupo menor, onde nós possamos estar sendo ministrados. É um momento muito gostoso, onde a gente tem uma comunhão muito gostosa ali. Contamos com vocês. E no domingo de manhã, a partir das 10 horas, via Zoom, a novidade da nossa igreja, o culto dominical, o culto de oração, o chamado culto da família, onde você pode estar sendo ministrado pelo pastor Marco, onde você vai estar participando, você pode interceder, você pode fazer seu pedido de oração e, acima de tudo, você vai estar no momento de comunhão com a igreja. Você vai estar vendo aqueles rostinhos que você não estava vendo até então. E a outra novidade, às 18 horas no YouTube, nós temos o nosso culto noturno, onde você vai estar sendo também ministrado por uma palavra, por um momento de oração também. Então nós convidamos você para que esteja participando dos nossos momentos de culto da igreja. A partir, então, todos os dias agora, a partir das 22 horas até as 23, via Zoom, o culto de intercessão, com o pessoal da intercessão, onde você também vai estar intercedendo pela igreja, intercedendo por você, também pelo país, juntamente com os irmãos. Então, nós temos uma palavra que o pastor Marcos sempre fala: a igreja não fecha. Então nós temos atividades, contamos com vocês, para que vocês possam estar juntamente conosco, estar nos cultos da igreja. Paz do Senhor, igreja. Paz, igreja. Bom, nós somos convidados para dar um testemunho aqui referente a dízimos e ofertas. E o que eu tenho para dizer é que em um dos momentos mais difíceis aí da nossa trajetória como casal, Deus, Ele se fez presente, fez a providência chegar na nossa casa. Em um certo momento, o pastor ele propôs para a construção da igreja, para que os irmãos eles pudessem fazer as suas doações, enfim. Eu estava desempregado, a Sara também. Ela até então tinha um salão de cabeleireiro dela e eu não estava trabalhando. Mas mesmo assim a gente sentiu no coração de entregar a oferta para a obra, né, para a construção. Ela virou para mim e falou: vamos fazer como, né, já que só ela até então que estava trabalhando. E a ideia dela seria a gente fazer apenas uma só oferta no nome de nós dois. E eu falei: não, você faz o seu, eu faço o meu. Nesse período eu estava fazendo Uber, né, mas Uber era sazonal, nem sempre tinha. E mesmo assim eu falei: não, você entrega o seu, eu vou entregar o meu. Fizemos isso, né, entramos com essa... nem cheguei a titubear quando, né, veio esse desejo aí no nosso coração de ajudar na obra. E pouco tempo depois consegui, né, arcar com as responsabilidades aí assumidas, e pouco tempo depois eu fui chamado para uma entrevista, né, e graças a Deus eu saí dessa entrevista empregado, né, e a Sara tem também um milagre aí desse período para falar. Logo quando a gente fez o propósito, né, eu acho que passou 1 ou 2 semanas, nós estávamos desempregados, né, em alguma empresa, e logo em seguida eu fui
primeiro, né, eu fui chamada para uma vaga e né, comecei a trabalhar primeiro, depois ele. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu, cada um, com o salário que estava recebendo, contribuir aí para a construção do templo no período que a gente se propôs. Para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler um texto aqui. Está lá em Gênesis 22. Ele não é um texto muito usado aí relacionado a dízimo, mas fala da provisão de Deus. E a mensagem que eu quero passar é para você se colocar à disposição que Deus vai fazer um milagre na sua vida, né? No nosso caso foi relacionado a dízimos e ofertas, mas ele é válido aí para sua vida como de modo geral. Gênesis 22, versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então é isso, igreja. Deus ele vai se mostrar presente na sua vida, independente da circunstância. E para você que deseja contribuir com a obra, contribuir com dízimos e ofertas, vai aparecer para você o número da conta da igreja. E independente da situação, se mantenha firme aí no Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgir e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
eu sou o Jader. Eu sou a Hanna. Vamos contar um pouquinho do nosso testemunho de vida hoje. Nossa história começou em 2008, quando começamos a namorar. Eu, evangélica, Jader, católico. Meu pai, no primeiro dia que ele foi fazer o pedido, já deixou bem claro que, aos finais de semana, principalmente ao domingo, eu estaria na igreja, com ele ou sem ele. Mas eu fui por livre e espontânea vontade para a igreja. Nos casamos em 2010, sob a bênção do pastor Paulo e Marco Friso. Foi uma grande festa com os nossos familiares, foi bênção do Senhor. O Jader se batizou depois de um ano, mais ou menos, de namoro. Ele já tinha se batizado na nossa igreja do Butantã. Eu comecei logo no primeiro ano já fazer GEP, que é um dos cursos que a nossa igreja oferece para o batismo. E nós frequentávamos a pequena família do Mutinga, que é uma família abençoada que trouxe muita conversão ali, muito testemunho, muita bênção na casa do Senhor. E logo eu já me batizei no Butantã e ali ficamos alguns anos, né? Sim, eu no Butantã fiquei dos meus 7 anos, cheguei na igreja bem novinha e logo o Jader, que a gente começou a namorar, o Jader já veio para a igreja e nos casamos em 2010. 2013 surgiu a vontade de engravidar, de ter um filho. Como toda mulher, foi até o médico para ver se estava tudo certo e, para nossa infelicidade, eu estava com um cisto. E a médica foi muito clara ao dizer que eu não poderia engravidar, me encaminhou para um especialista em fertilidade e lá fomos. Chegando lá, fiz vários exames e o médico falou: olha, o seu cisto está comprometendo a sua trompa, você precisa fazer uma cirurgia o quanto antes e nós vamos abrir, tudo indica que eu vou ter que tirar a trompa e sinto lhe informar que vocês não podem engravidar. Pra gente isso foi um choque muito grande, né? Porque sempre tivemos vontade de ter filhos, né? E ali começou uma situação difícil, né? E colocamos diante de Deus, colocamos na mão de Deus, começamos a orar e começamos a envolver a nossa pequena família, os nossos pastores, para que orassem junto com a gente. E até então a Hanna começou a fazer todo um preparativo para fazer essa cirurgia. Exames, uma série de médicos consultando, outros médicos para saber, e a resposta foi a mesma. Em julho, mais ou menos, finalzinho de junho, julho de 2014, já estava completando quase um ano de tentativa de engravidar, o Jader ficou na chácara da família e eu vim para casa para trabalhar durante a semana. Cheguei na segunda-feira no trabalho e, como toda mulher sabe que seu corpo está estranho, você está diferente. E eu não tive dúvida, corri na farmácia, comprei um teste e, para minha felicidade, o positivo estava ali. Esperei ele retornar da chácara, contei para ele e, como ele também não acreditou. Vamos correr para o médico. O médico foi muito claro com a gente, pode ser qualquer coisa menos gravidez, com todo esse histórico que você está me dizendo, com todos os exames, pode ser qualquer coisa, mas não é gravidez. Mal sabia ele o Deus que nós temos, o Deus que nós servimos e o poder da oração, o poder de comunhão da igreja, que foi importantíssimo nesse momento na nossa vida. Hoje temos nosso baixinho de 5 anos, o nosso milagre, o Mateus, e sabemos o quanto Deus é maravilhoso, como Deus preparou tudo, a minha gravidez, tudo o que aconteceu durante esses 5 anos. O Mateus é uma bênção do Senhor. Em 2013 mesmo, nós viemos para a igreja de Barueri, saímos do Butantã, viemos para Barueri. Eu já tinha o meu ministério no infantil desde muito nova, estava no infantil e não demorou muito para ser convidada para trabalhar no infantil aqui também. Mas o Jader não tinha um ministério ainda. Me ajudava sempre que precisava no infantil e ajudava os outros ministérios, mas não tinha o dele. A Hanna sempre de muito nova já foi de ministérios no Butantã. Eu ajudava ela lá, mas
Até então não tinha me encontrado ainda no ministério que Deus tivesse tocado no meu coração, mas sempre pronto a servir, sempre disposto a servir. Aí com isso veio o convite do Amaury para participar do Ministério de Diaconia. Fiquei super grato, super feliz. Deus falou comigo, eu expus isso para minha esposa e ela falou que era de Deus mesmo. E até então, desde lá, a gente participa do Ministério de Diaconal e eu faço parte do Ministério há bastante tempo. E há 2 anos o Amaury e o Paulo me convidou para a diaconia. Eu já estava no infantil, ajudava o Jader às vezes e gostei da ideia e fui para a diaconia também. Aceitei o convite e entrei na diaconia para auxiliá-los também. Desde lá nós estamos, ela como diaconisa e co-líder do Ministério Infantil e eu como co-líder do Ministério Diaconal, participando e sempre estando à disposição de todos os ministérios aqui da nossa igreja. Amém, irmãos. Espero que o nosso testemunho chegue no seu coração, que você possa crer se você está esperando alguma coisa de Deus, crer que Deus é maravilhoso e que Ele pode fazer milagres na nossa vida, como fez na nossa, como trouxe o nosso filho e como vem fazendo milagres a cada dia nessa caminhada com Deus. Que a palavra do Senhor venha tocar o seu coração e em nome de Jesus você possa ser abençoado e receber o seu milagre. Até mais. Ser diácono é nobreza, é dignidade e é divino. É nobreza porque é uma fidalguia serviçal outorgada pelo Deus soberano. É dignidade porque reconhece o caráter decente de todos os que são chamados ao diaconato. E é divino porque o Senhor, Deus soberano, é quem instituiu essa posição. Ser diácono é renunciar ao desejo de receber elogios humanos, para que através de um espírito de serviço, amor e sacrifício se contente em ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Ser diácono é ser gente que trabalha e não critica. É ser gente que faz e não fala. É ser gente que apoia e não atrapalha. É gente que aponta a direção certa em vez de ficar apontando os erros e desacertos. É ser gente que resolve problemas do que ficar sentado à beira do caminho, apenas contemplando a miséria e o sofrer. Ser diácono é ser gente que acende a luz de Cristo em sua vida, no lugar de amaldiçoar a escuridão na vida alheia. Ser diácono é ser gente amorosa, dedicada, simpática e prestativa, que nota o potencial de uma igreja e colabora servindo para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento em Cristo Jesus. A paz do Senhor, família Barueri, muito bom estar com vocês, mais um culto, mais um domingo, mais um tempo de refletir na palavra, de ouvir o que Deus tem para cada um de nós. E eu estou aqui querendo agradecer a Deus por esse convite dos irmãos aí do Ministério do Diaconato, agradecer por estar com a igreja, né, que a gente ama também, e compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu sei que o culto é dirigido pelo Ministério do Diaconato, né? E a palavra que Deus colocou no meu coração, na verdade, é uma palavra que vai para você que é cristão. Não é uma palavra dirigida aos diáconos, nem à diaconia, mas uma palavra dirigida para você que é um cristão, que está na igreja, que busca Deus, que quer conhecer as coisas de Deus, que quer se relacionar com Deus. Essa palavra é para você, é uma palavra simples para o teu dia a dia, para a tua vida cotidiana de cristão, dentro do reino de Deus, na igreja do Senhor, na igreja de Barueri, na igreja cristã da família. Então eu queria compartilhar isso com você, agradecendo a Deus e agradecendo aos irmãos pelo convite. Queria orar, colocar diante de Deus esse momento aqui tão importante para nós. Senhor, eu quero entregar essa noite a Ti. Quero entregar esse culto na Tua presença. Pai querido, Pai amado, eu te peço que o Senhor possa, naquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor possa conduzir ao coração dos meus irmãos, daqueles que vão ouvir agora e aqueles que vão ouvir depois. Senhor, faz e cumpre os Teus propósitos através dessa palavra, que o diabo não tenha poder de transformar para que saia da minha boca com a mesma perfeição que o Senhor colocou no meu coração e alcance o coração dos meus irmãos com aquilo que é o Teu propósito para cada um, que essa palavra caia em terra fértil e produza frutos
na vida de cada um dos teus filhos. Eu repreendo as trevas, repreendo o inimigo, repreendo o maligno. Em nome de Jesus, quero te agradecer. Toma conta, em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Bom, irmãos, eu queria começar falando um pouquinho, rapidamente, muitos já conhecem a minha trajetória na igreja, já falei algumas vezes, já em pregação, já em testemunhos, já em eventos do diaconato, em lives. Mas a primeira vez que eu pisei os pés na igreja foi no ano de 1993, quando eu entrei num evento que tinha lá no Butantã. O Butantã estava começando ali na Rua Alvarenga. Em janeiro de 95, me batizei. Foi muito rápido. Eu vi as pessoas falando, estavam orando pelas famílias, orando muito tempo, e eu falei com Deus, eu não vou aguentar, eu preciso me converter rápido. E eu me batizei em janeiro de 95, e em março ou abril do mesmo ano, a Beth se converteu a minha esposa. Então, em 95 eu estava batizado. Em 96 eu já estava trabalhando como diácono. Estava fazendo fantoche no cultinho, ajudando o cultinho e trabalhando como diácono, abrindo, fechando a igreja, tomando conta de carro, estacionamento, recepção, relatório. E em 2001 eu fui ordenado pastor. Mas uma coisa que eu sempre digo para os irmãos, brincando, eu não sei se eu sou um pastor diácono ou um diácono pastor. Eu me considero um diácono ainda, porque eu amo servir. Acho que está um pouco no DNA da minha família, servir. E é um pouco sobre isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa noite. Algo para nós, para você, para mim. Queria começar aqui com a passagem de Mateus 20, que está do versículo 24 ao versículo 28. Essa passagem fala da mãe dos filhos de Zebedeu, que vai conversar com Jesus para tentar negociar com Jesus quem quer sentar à direita ou à esquerda de Jesus. E aí rola toda essa conversa de Jesus com ela, mas no versículo 24 ao 28 fala assim: quando os outros 10 ouviram isso, os 10 discípulos, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem sobre elas, poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Agora o versículo 28. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgates de muitos. E aqui que eu quero pegar, o versículo Mateus 20, versículo 28. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui está claro que Jesus está dizendo que ele não veio para ser servido, mas para servir aquilo que era o propósito do Pai. Bom, Jesus exerceu o seu ministério basicamente de duas maneiras. A primeira maneira, ensinando os conceitos do reino, a doutrina do reino, de uma forma leve e suave. Então ele serviu o seu ministério ensinando isso. E outra coisa que ele fez, ele praticou o que ele ensinava. Então Jesus ensinou os conceitos do reino, mas praticava, realizava aquilo que ele ensinava. Porque aí tinha testemunho, tinha razão de ser, ele testemunhava o que ele pregava. Tanto é que ele chamava os religiosos de sepulcro caiados, porque eles falavam uma coisa, mas não faziam. Então Jesus ensinava e fazia. E de onde ele veio isso? De onde ele aprendeu isso? Do Pai. Porque o Pai serviu em amor, dando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus serviu, dando a sua vida em resgate de muitos. Então o Pai serviu, dando o Filho. E o Filho serviu, dando a vida para nós. Então eu quero dois pilares aqui da nossa vida cristã. Dois pilares que eu escolhi aqui. Amor e serviço. Ou amor e servir. Quem ama, serve. Quem serve é porque ama. Ama o próximo. Então, o servir, irmãos, é uma característica do cristão. O servir é algo prático, é algo vivo, é algo real, é uma característica dominante de um servo de Deus, de um cristão. O servir e não o ser servido. Qualquer cristão deve servir em amor com os seus dons, com a sua vida, com o seu chamado, com o seu talento, com o seu tempo, com os seus bens, com os seus dinheiros, o reino de Deus. O servir é uma característica de quem é cristão. O título da minha palavra é: Eu vim
para servir. Eu vim para servir. Olha para o lado aí, meu irmão. Eu estou sozinho aqui no quarto, então não dá para olhar para o lado porque não tem ninguém. Mas olha para o lado aí onde você estiver e diga assim, olha para o seu irmão, ou diga para você, olha para o céu e diga assim, eu vim para servir. Eu não vim para ser servido. O Senhor me escolheu para que eu sirva o reino de Deus. Jesus, aos 12 anos, já estava cuidando dos negócios do Pai. Ele sabia a importância de servir. Então eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre a importância do servir na vida do cristão. No dicionário, eu gosto de ir no dicionário, diz que servir, o que o dicionário diz sobre o servir? Trabalhar em favor de alguém ou de alguma instituição. Servir, no dicionário, quer dizer trabalhar em favor de alguém ou de uma instituição. E na Bíblia, você sabe qual é a palavra grega para servir? Qual é a palavra grega para servir? Diácono. No grego, diácono quer dizer servo, aquele que serve. Portanto, todo cristão que serve cumpre uma função diaconal, que é o serviço no reino. Todos, então, somos diáconos. Todos nós somos diáconos, independente do ministério que servimos. Pois somos servos, vivemos para servir e não para ser servido. Portanto, eu posso dizer que Jesus foi o maior diácono de todos. Porque ele serviu com a vida aquilo que foi a missão que o Pai deu para ele. Então pense um pouquinho na importância do serviço ao reino de Deus. E aqui eu quero compartilhar algumas passagens bíblicas que falam de várias situações onde entra o servir através das nossas vidas. Primeira passagem é a parábola dos 2 servos. Está lá em Mateus 24, do 45 ao 47. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Bem-aventurado, feliz é aquele servo que o Senhor, quando vier buscar a sua igreja, o achar servindo assim. Puxa, o que eu aprendo com essa passagem? Com essa parábola dos 2 servos? Depois você lê ela completa. Que o servir deve ser uma coisa constante na minha vida cristã. A partir do momento que eu me converto, o servir na minha vida, apesar de muitas batalhas para que eu pare de servir, e eu vou falar um pouquinho depois, eu devo ter uma constância no servir. O servir para mim faz parte da minha vida cristã. Eu não sou um ouvinte da vida cristã. Eu sou um servo que sirvo constantemente na minha vida cristã. Eu sirvo o reino de Deus, sirvo a minha igreja, sirvo o meu ministério, sirvo o próximo, com todas as lutas e dificuldades que podem existir na nossa vida como cristão. Então guarde isso. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo. E se eu não estiver servindo? E se eu for justificar? Se preocupe com isso. Não pare de servir. Uma outra passagem está em Lucas 22, 24 a 27. Que fala assim, vamos ler. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Uma discussão para ver quem era o maior. Jesus falou, lá fora, quem manda é o maior. Quem manda, mas no nosso reino, no reino de Deus, não é assim que funciona. O maior é aquele que serve. Jesus está dizendo, você quer ser o maior no reino de Deus? Sirva mais. Então se você é líder, líder serve mais. Se você serve Deus, você serve mais. O servo de Deus, o cristão, não é para ficar esperando, sentado. Ele está posto para servir, para tratar dos negócios do Pai, para cuidar desse importante negócio que Ele colocou nas nossas mãos. Por isso, tantas lutas que o inimigo usa para tentar nos parar
de servir na casa do Senhor. Outra passagem, também muito legal, João 13, de 13 a 15, diz assim: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Olha o versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Sabe o que eu aprendo nessa passagem aqui? Jesus está dizendo, eu sirvo, eu lavo os pés. Se você está olhando para mim, faça como eu faço. Siga o meu exemplo, porque eu falo e cumpro. Eu ensino e faço. Então, Jesus está dizendo, você quer ser igual eu? Sirva. Lava os pés dos outros. Em humildade, em amor, em compaixão. Sirva. Até aquele mais chato, até aquela situação mais difícil, até aquela condição não tão boa. Sirva. Seja exemplo. Siga Jesus. Seja um servo, que você vai estar imitando Jesus. Por isso, tantas lutas na igreja para que as pessoas parem de servir. Tantas justificativas na igreja para que as pessoas deixem de servir. Uma outra passagem. Essa é mais complicada. Lucas 17, de 7 a 10. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva enquanto como e bebo. Depois disso você come e bebe. Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Nossa, que duro. Puxa, eu obedeci, ele mandou eu servir a mesa, eu servi, e está chamando de servo inútil. Olha o que o Senhor está dizendo. Se eu faço só o que mando, se eu cumpro só o que é ordem, se eu não tenho iniciativa, eu sou um servo inútil para o reino. É pesado. Mas, Senhor, eu trabalho na minha escala uma vez por mês, eu não falto nos domingos, eu participo da pequena família, eu dou o meu dízimo, eu faço tudo. Opa, o jovem rico também falou que fazia de tudo. Aí quando Jesus pegou na veia, ele recuou. Então o que Jesus está dizendo aqui? Não faça só o que manda. Vai além. Faz mais, supera as expectativas. Mandou caminhar uma milha, caminha duas. Mandou fazer algo, faça melhor. Porque aí você não vai ser considerado um servo inútil para o reino que faz só o que manda. É o Senhor nos alertando. Ele quer nos encontrar servindo além do que é o comum, além do que manda. Isso é amor de Deus pela nossa vida, porque quando Ele voltar, Ele quer nos encontrar servindo além do que Ele pediu. Muito mais além. E aí nós vamos entrar e ouvir, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir isso, irmãos. Eu quero ouvir isso. Uma outra passagem, também interessante. João 5, 16 a 17. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Ou seja, ele continuava servindo mesmo no sábado, que os religiosos, os judeus da época não queriam, a religião não permitia, mas ele continua servindo no sábado. E estava sendo perseguido por isso. Agora olha o que fala João 5, 17. E Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, ele fazia além do que mandava, ele era perseguido por causa disso, mas ele diz, meu pai trabalha, eu trabalho também. Jesus não arrumou desculpa para parar de trabalhar. Ele não arrumou desculpa porque estava sendo perseguido. Ele trabalhou, ele foi até o fim, ele foi até a hora de dizer, está consumado, servi o meu pai integralmente. Então, aqui eu faço um alerta. E olha que eu já vou para 25 a 26 anos trabalhando dentro da igreja, como integral. Como eu vejo gente preciosa, servos de Deus preciosos, largando a mão do arado, deixando de servir, porque cai na cilada do inimigo. Porque começa a arrumar desculpa para parar de servir. É por causa do irmão, é por causa da escala, é por causa não sei do que, é por causa daquilo. Então quero te dizer, cuidado.
Porque o inimigo vai tentar de tudo fazer com que você pare de servir. Porque se você parar de servir, quando Jesus voltar, não te encontrar servindo, será que você vai? Então o inimigo quer te destruir, de continuar na tua continuidade do servir. Não deixe isso acontecer, meu irmão. Não permita isso acontecer por nada. Quer ver alguns problemas que te tira do serviço, da igreja, do ambiente de parar de servir e falar, chega, cansei. Quem você aí já não teve vontade de chutar o bote e falar, chega, não sirvo mais nada, estou cansado. Problemas de relacionamentos faz as pessoas pararem de servir. Melindres, sentimento de incapacidade, mas eu não posso. Mas Jesus te chamou. Você pode porque Ele te chamou. Você tem alguém para te ensinar, para te ajudar. Baixa estima. O diabo quer pôr uma baixa estima que você não tem condição de fazer nada. Mentira do diabo. Se o Senhor te levantou, você tem condição sim. A rotina, o cansaço, o ativismo faz você começar a parar e querer desistir de servir. Não faça isso. Não dê essa brecha para o inimigo. Se você sentir alguma coisa dessas, você passa a ser muito crítico. Muito crítico. E aí, tudo é ruim. E aí você começa a ser o senhor da verdade e olha tudo como crítico. Então, você não serve, mas critica tudo. Cuidado, para não cair nessa cilada do inimigo. Cuidado. Olha que versículo tremendo. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Puxa vida, que tremendo. Quer dizer que se alguém serve, segue ele. Onde ele está, eu também vou estar. E se alguém me servir Jesus, o Pai vai honrar. Então, quando eu sirvo Jesus, quando eu sirvo a noiva, quando eu sirvo a igreja, quando eu sirvo o próximo, o Pai que está no céu vai me honrar. Que coisa tremenda. E às vezes a gente está querendo que o líder honra, que o pastor honre, que a igreja honre. E por isso ninguém me honrou, ninguém falou de mim, ninguém me pôs na foto e eu paro. Não! Faça para Deus, com honra as lideranças, as autoridades. Faça para o Senhor, que o Pai vai te honrar. E eu sou testemunha disso, porque eu já vivi situações, nesses 26 anos, difíceis na igreja. Mas sempre continuei servindo. E o Pai tem me honrado, graças a Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor. Mérito zero meu. Apenas eu sou um servo, que gosto de servir. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando eu deixo de servir, eu deixo de imitar Jesus. E eu perco a identidade de Cristo. Porque se Cristo veio para servir e não ser servido, quando eu deixo de servir, eu deixo de imitar Cristo, perco a identidade com Cristo. E a sociedade aí fora pode me conhecer por uma pessoa que serve o próximo. Não só no teu ministério, não só dentro da igreja, mas você pode ser uma pessoa reconhecida por amor em servir o próximo. Fora da igreja, no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, no teu prédio, no teu bairro. Servir. Como é que você está fazendo isso para essa pessoa que não merece? Eu estou fazendo, porque o Senhor ama a vida dela, eu quero servi-la. Como é que você está dando carona para essa pessoa que é folgada? Porque eu quero. É em amor que eu faço. Não porque ela merece, é em amor. Mas o diabo quer tentar parar a gente de servir. E eu já vi muita gente boa sair da igreja. Já saí da igreja. Então, irmãos, Deus está falando comigo, contigo, com você. Não pare de servir. Porque quando Ele voltar, Ele vai querer ver quem continua servindo na sua casa. E não adianta eu apenas falar para ele que, olha, mas o senhor sabe aquela situação, o senhor conhece aquela situação, o senhor conhece aquela pessoa. Não tem justificativa. Ele estava sendo perseguido, mas ele continuou trabalhando no sábado, mesmo quando os religiosos não permitiam. Continuava trabalhando no sábado. E se o pai trabalha, ele trabalha. E ele ainda não voltou, e nós temos que trabalhar. Óbvio que com equilíbrio, óbvio que com equilíbrio, casa, trabalho, família, igreja, claro que com isso, claro que tem os tempos de cada um, momentos de vida de cada um, não é isso que eu estou dizendo, mas não é cruzar o braço e virar um espectador do Evangelho,
um cliente do culto. Não. Você não foi posto para ficar sentado. Você foi posto para servir. Há um talento em você, há um dom em você. Há uma resposta de Deus através da tua vida para a vida de alguém. Então, meu irmão, você é precioso para Deus. O que você faz, eu não posso fazer. E o que eu faço, você não pode fazer. E nós juntos, como igreja, como corpo, vamos fazer muito mais coisas juntos. Por isso as batalhas, muitas vezes, nos relacionamentos. Sabe um legado que você pode deixar como cristão? Além da tua ética, do teu caráter, do teu padrão bíblico. Além do teu amor, o legado que você pode deixar de exemplo para quem vai seguir você é o exemplo de servo. O exemplo de servir. Servo. Aquele que faz sem esperar nada em troca, sem paga, por amor a Cristo, por amor àquilo que Deus fez na minha vida e me resgatar. E eu coloquei aqui, você deve perseverar em servir com amor, com alegria, com obediência, com temor, com gozo, porque tem dificuldade sim. Algumas características de um servo, de quem serve, daquele que é o servo. Algumas. Humildade. Característica marcante de um servo. Humilde. Não, seja humilde. Persevere é outra característica. Porque se o Senhor vai querer encontrar você servindo quando Ele vier, tem que ser perseverante. O inimigo vai tentar fazer você desistir, como eu já falei. Não desista de servir. Ajuste, converse, tire todos os problemas, fale com o pastor, fale com o líder, fale com o discipulador, mas não pare de servir. Não vire um crítico do culto, da igreja, do ministério, das pessoas. Humildade, perseverança. Faça sem esperar o outro. Faça sem justificar. Faça, apenas faça, debaixo da instrução daqueles que estão liderando, ou que você é um líder. Faça. Não diminua a tua qualidade do servir porque o outro não fez, porque o outro deixou de fazer. Não diminua a tua qualidade por causa do outro. Jesus não diminuiu o padrão dele por causa de ninguém. Ele manteve o padrão e o propósito que era para ele. Não faça apenas o que manda. Faça além. Vai 2 passos a mais. Não faça para ser reconhecido. Faça porque você ama servir o reino de Deus e a igreja do Senhor e o próximo. Estou me lembrando aqui, há muitos anos atrás, quando eu trabalhava ainda numa empresa, trabalhei 10 anos nessa empresa, meu diretor me chamou e queria pegar a minha secretária, que na época eu tinha, para ser secretária do diretor. E ele fez um teste com algumas pessoas. Falou, desce na rua, lá tem uma feira hoje, e eu queria 1 quilo de filé de tilápia. Vê para mim e compra. A primeira foi, voltou e falou assim, olha, não me lembro o nome do diretor, seu Ageu, não tem filé de tilápia, acabou. Tá bom. Desceu a outra, olha, seu Ageu, não tem filé de tilápia, mas tinha filé de bacalhau, sei lá. Ah, tá bom. Viu o preço? Não. Ah, tá bom. Aí desceu a outra, que era minha, secretária, isso é fato real. E, olha, não tem filé de tilápia que acabou, o filé de pescada está custando tanto, mas eu recomendo o senhor comprar esse aqui, que é o melhor do dia, está fresquinho e está num preço bom. Pronto. A primeira fez o que mandou, mas a última foi mais além, produziu mais. E eu aprendi isso. Aí sempre há mais além, a sempre pensar um pouco mais do que apenas fazer o que manda. E o Senhor quer que você faça mais isso. Não encoste o teu talento. Você é preciosíssimo para o Senhor. Deus ama a tua vida. Ele precisa das tuas mãos. Ele precisa do teu coração. Ele precisa daquilo que você está fazendo. E se você está cansado, descanse, mas não pare. Descanse, mas não pare. Descansar nós precisamos, mas parar não. E eu deixo aqui o último alerta antes de eu orar. Cuidado, porque o inimigo vai querer fazer você largar a mão do arado. Vai querer dizer, chega, cansei, não merece mais, não largue a mão do arado. Porque aquele que larga a mão do arado e olha para trás, não é apto do reino de Deus. Persevere, meu irmão. O Senhor é contigo. Eu vim para servir.
eu vim para servir. Eu, Paulo, você, meu irmão, veio para servir o reino de Deus através de Cristo na tua vida. E você tem dons, talentos, você tem graça, você tem a unção, você tem autoridade, você tem o Espírito Santo. Você é valoroso para o reino de Deus, valoroso para a igreja de Barueri, valoroso contra o reino das trevas, como servo do Senhor, que tem autoridade em nome dele. Queria orar pela tua vida. Fecha os teus olhos agora, abaixa tua cabeça. Quero ministrar na tua vida em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer, porque um dia eu estava perdido nas trevas. Senhor, eu e meus irmãos, muitos de nós, talvez você que esteja aí assistindo esse vídeo agora, também está perdido, mas o Senhor ama a tua vida. E por amor o Senhor um dia me resgatou e resgatou os meus irmãos. Então eu quero te agradecer pelos meus irmãos. Quero te agradecer pelo ministério do diaconato e da diaconia, Senhor, da igreja de Barueri. Quero te agradecer pelos ministérios que aí estão nesta igreja, que tem produzido, que tem feito, tem arregaçado as mangas. Senhor, quero te agradecer por aquele que tem servido na tua casa e no teu reino. Senhor, mas eu também quero resgatar aquele que parou, aquele que tirou o pé, aquele que largou a mão do arado, aquele que está entristecido, aquele que está melindrado, aquele que está magoado. Senhor, cura isso hoje através dessa palavra e levanta para que ele possa consertar, para que ele possa se ajustar, para que ele possa, Senhor, resolver e voltar ativa. Senhor, para que ele possa pôr a mão na enxada, pôr a mão no arado e não olhar mais para trás e não largar, para produzir para o reino de Deus, porque ele é importante para o teu reino, porque o Senhor morreu e ressuscitou pela vida dele. Então, quero cobrir essa vida, Senhor, quero abençoar aqueles que têm servido e quero pedir que o Senhor resgate aqueles que pararam. Senhor, cuida para que o inimigo não roube, para que quando o Senhor voltar, todos nós nos encontremos servindo fielmente até o último dia, em nome de Jesus. Senhor, cuida da tua igreja, cuida do teu povo, cuida da igreja de Barueri, cuida dos pastores, cuida dos líderes, cuida das famílias, cuida daqueles que têm servido, cuida daqueles que o Senhor vai acrescentar nesta casa, o Senhor vai trazer para esta igreja, para que eles sejam cuidados, ministrados, que eles sejam apacentados e que eles produzam como servos para o reino de Deus. Nós abençoamos essa igreja. Senhor, cuida daqueles que estão enfermos, cuida daqueles que estão doentes na alma, cuida daqueles que estão doentes financeiramente, cuida daqueles que estão de porta de emprego. Senhor, abre portas de emprego, ministra da tua parte, Senhor, em nome de Jesus, sobre todos aqueles que têm clamado. Traz cura, traz milagre, traz restauração, traz avivamento, traz fortalecimento. Cuida dos lares, das famílias, dos relacionamentos, marido, esposa, filhos. Senhor, nós abençoamos o teu povo, a tua igreja. Senhor, nós declaramos o teu poder e o teu mover, e a tua graça, a tua compaixão, a tua misericórdia, o teu amor. Ministra de maneira sobrenatural sobre cada lar aqui agora. Senhor, seja visitado, meu irmão. Ah, Senhor, se você fala em línguas, começa a falar em línguas. Começa a falar em espírito com o Espírito de Deus. Abre a tua boca, começa a louvar. Se você não fala em línguas, começa a declarar gratidão a Deus. Começa a declarar o poder de Deus. Começa a declarar a manifestação do Espírito Santo. Agradeça ao Pai, agradeça ao Filho, agradeça pelo aquilo que você tem, que apesar da pandemia, apesar de tudo, o Senhor é contigo. Abre portas, Senhor, ministra, cuida para que um justo não mendigue o seu pão, não falte o seu pão, que ninguém vai ficar para trás. Nós abençoamos todos os teus servos que têm servido na tua casa e no teu reino. Abençoe, repreendemos as trevas, repreendemos a mentira do diabo, para que venha atrapalhar nós e continuarmos servindo no teu reino, para glorificar o teu nome. Obrigado, Pai. Quero te agradecer, porque eu vim para servir e não para ser servido. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém, amém e amém. Glória ao teu nome. Amém, irmãos? Confesso que eu suei aqui, viu? Amém. Glória a Deus pela tua vida, uma semana abençoada. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço. Para ser diácono é preciso amor, servir, renunciar, doar, dedicação, atitude, obediência, direção, observador, ação, sacrificar, humildade, equilíbrio. Vamos de família Barueri. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês?
Hoje tivemos a nossa inauguração do primeiro culto à noite, feito pelo Ministério Diaconato. Glória a Deus pela vida de cada um, pelos testemunhos, pelo dízimo, pela palavra ministrada. Quão importante é esse ministério. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero ler um texto aqui que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, que o apóstolo Paulo fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então eu quero dizer para vocês, continue firme, continue perseverando, porque nós temos grandes desafios nesse novo ano de 2021, indo para a Terra Prometida. E esse ministério do diaconato é um ministério muito importante, porque ele serve em amor, ele atende às necessidades do templo, cuida das vidas, pessoas que são cheias do Espírito Santo. Vocês são valorosos, todos vocês. E por isso aqui eu queria orar com vocês para que Deus continue te dando alegria no serviço, amor, força, sabe? Que vocês sejam renovados, que trabalhem sempre pensando que o trabalho não é em vão, porque vocês estão servindo o amor, servindo os irmãos em amor. E é isso que vale. Então eu quero orar, abençoar para esse novo momento da nossa igreja, na conquista dessa terra, o quanto vocês são importante e precioso nesse momento da nossa igreja, família Barueri. Amém? Pai, eu quero te agradecer e te louvar por cada um desses irmãos, Senhor. Eu sou grato, Jesus, sou grato pela vida deles, pela dedicação, pelo esforço, pelo trabalho, pelo amor, pelo zelo, Senhor, pela misericórdia, por ser cheio do Espírito Santo. Nós sabemos, Senhor, a importância desse ministério. O Senhor mesmo disse que o Senhor não veio para ser servido, e sim para servir. E esse, Senhor, ministério, cada diácono, diaconisa, são a expressão Tua, Papai, e que eles continuam, Senhor, unidos, Senhor, em prol daquilo que é o chamado para poder, Senhor, ter grandes colheitas. Então abençoamos esse ministério em todas as sortes de bênção, que o Senhor renova a força de cada um. É o que eu te peço, Papai, em nome de Jesus. Glória te damos, glória te damos, glória te damos. Obrigado. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, por esse culto maravilhoso, precioso, e que o Senhor possa abençoar a semana de cada um, que o Senhor possa chegar à frente na vida de cada um, nas decisões, naquilo que cada um tem por fazer, que seja uma semana de vitória, de paz, é o que eu desejo em nome de Jesus, e parabéns. Deus abençoe.